Fala galera, aqui é a Maria Júlia e esse é meu canal e hoje eu trouxe pra vocês o segundo vídeo do quadro Finalmente Eu Li. E hoje é a vez de A Rainha Vermelha da Victoria Aveyard. E assim, a minha relação com essa história foi que no começo do ano eu pedi algumas dicas pra uma amiga que gosta muito de ler e ela me recomendou alguns livros e dentre os livros estava A Rainha Vermelha. Sendo que eu não dei muita importância e um tempo depois eu estava conversando com uma outra amiga. Essa outra amiga justamente me recomendou o mesmo livro, porque eu estava lendo muito romance, eu queria ler outras coisas, uma fantasia, um mistério, e ela me recomendou esse mesmo livro. Então, quando eu bati o olho em duas pessoas diferentes falando sobre A Rainha Vermelha, de cara eu fui logo atrás desse livro. Eu comprei esse livro pela OLX, paguei R$10 nessa história e eu comecei logo de cara a ler esse livro. E eu tenho que falar que na época, eu comecei a ler há 3 meses atrás, na época eu não me embarcou, a história não me pegou e eu abandonei. Porque justamente não tava me pegando, a história não tava evoluindo, eu achei um pouco sem graça no momento. Eu acredito que foi porque justamente eu não estava na vibe de ler fantasia. Sendo que o que aconteceu? Mês passado eu li a trilogia completa de Jogos Vorazes, que eu vou deixar o link aqui na descrição falando sobre a minha experiência de leitura com os Jogos Vorazes, que foi o primeiro vídeo do quadro Finalmente Eu Li. E eu falei, pô, vamos dar uma segunda chance pra Rainha Vermelha. Eu tinha gostado tanto de Jogos Vorazes, foi uma distopia completamente diferentona das coisas que eu costumava ler. Então, vamos dar uma segunda chance e trazer esse livro como segundo vídeo do quadro. E eu comecei a ler, eu tenho que falar que foi uma experiência bem legal. Eu tinha lido até o capítulo 8, em torno de 80 a 90 páginas. E o restante do livro, esse livro tem 400 páginas, eu li em 2 dias. A experiência foi muito boa, mas eu tenho que falar que provavelmente eu não vou ler, e não, pelo menos eu não vou gastar dinheiro comprando o restante da continuação. Então, gente, tem que falar que, primeira coisa, foi inevitável a minha comparação com Jogos Vorazes. Impossível eu não comparar. Eu tinha acabado de ler e eu falei, cara, isso aqui é muito Jogos Vorazes. E eu falei, cara, será que eu tô louca? Eu tô, sabe, de marcação cerrada com essa história. Então eu fui ver algumas outras críticas falando sobre esse livro e era a mesma coisa. Inclusive falaram do livro A Seleção, que eu não li, eu não sei mais ou menos nem qual é a história desse livro. Falaram que também é muito inspirado e tem entre outras coisas. Então acabou que pareceu que essa autora, ela pegou várias coisas que deram certo em outras franquias e colocou nesse livro. Eu acho que assim, que a premissa dele é muito boa, mas que assim, a execução deixou um pouco a desejar, na minha opinião. Gente, a Rainha Vermelha vai contar a história de uma sociedade distópica que é dividida entre as pessoas de sangue vermelho, que é a população, que é as pessoas pobres, as pessoas que vivem, são normais, e a população de sangue prateado, que é a realeza desse lugar. E dentro dessa realeza, eles são divididos em casas, e cada casa tem o seu reino lá, e além dos prateados serem a realeza, eles, por serem prateados, eles têm poderes. Então, por isso que eles se diferenciam todos e por isso que eles se acham superiores aos sangues vermelhos. Sendo que acontece, a gente vai ver a história da Mary, que é a nossa protagonista. E ela é uma menina assim, que ela se vira, no comecinho eu achei isso muito legal, que ela se vira o tempo todo, ela dá um jeito, porque quando fazem 18 anos, os jovens da população dos sangue vermelhos que não tem algum emprego, eles têm que ser mandados pro exército. Eles vão ser mandados pro exército, vai todo mundo a partir de faz 18 anos e não sabe quando que vai voltar. O que acontece, minha gente? A menina, ela tá totalmente desesperada que ela vai fazer 18 anos, o amigo dela também perde o emprego que ele tinha, então ele também vai ser mandado. E eles não têm muitas opções, então eles estão querendo fugir. Sendo que acontece uma situação e que ela vai parar trabalhando dentro de um evento dos prateados e acabam que descobrem em uma situação específica que eu não vou contar pra vocês, que acontece que descobrem que ela tem poderes, mas isso é impossível porque a menina é sangue vermelho, então isso não é possível, isso não pode, então gera um monte de polêmica, conspiração, inventam várias histórias. E o que o rei faz desse lugar? Ele vai lá e pega essa menina e inventa uma história sobre ela, falando que ela é filha de um guerreiro prateado e que ela foi criada a vida inteira pelos
de sangue vermelho e que agora ela vai casar com um dos filhos dele. Então essa menina agora ela tem que viver numa super mentira, ela tem que viver numa situação que ela não quer, que ela não está feliz, pra ela não morrer e não matarem a família dela inteira. E assim, a primeira coisa que já me incomodou logo de cara foi essa história de comparação com outros com Jogos Vorazes, que foi impossível não comparar, eu tinha acabado de ler essa leitura. E depois, assim, não me convenceu essa história de ela agora virar quase uma rainha, ela virar uma princesa e ter que casar com um rei. Pra mim, isso não me convenceu. Um rei, sei lá, ela poderia vir, não sei, não me convenceu essa história de que ela seria noiva de um dos reis pra mim não me pegou, não me convenceu. Outra coisa que eu achei muito positivo no começo é que a Mary, ela é uma menina muito independente. Ela vê a situação tudo dando errado, então ela vai e faz por ela rouba, ela faz um monte de coisa pra tentar fugir, melhorar aos poucos a situação dela. Ela é muito independente no começo do livro, sendo que ao decorrer da história, depois que ela entra nesse castelo, ela fica super dependente das pessoas que estão à volta dela. Então a história só anda porque tem um cara guiando o que ela tem que fazer. Tem um cara, tem aí uma situação, o treinador dela que vai lá e faz uma coisa por ela. Aí tem o irmão do cara que ela vai se casar, vai lá e leva ela pra ver a família. Então ela não faz nada, a partir daí ela não faz mais nada sozinha. Então isso me incomodou. Eu acho que assim, impossível não comparar com os Jogos Vorazes, porque temos a Katniss, que é uma personagem super forte, que mesmo ela estando lá no meio do covil das cobras, ela faz as coisas por ela mesma, ela vai contra o sistema. E ela é muito mais independente e foi uma coisa que faltou, acho que tava indo muito bem. E depois decaiu, isso me incomodou, porque a história simplesmente, se ninguém ajudasse ela, se todo mundo ficasse contra ela, aí não ia ter história, porque não ia ter nada pra contar. Mais uma coisa que me incomodou, gente, foi que a questão dos amorezinhos que ela vai criando durante o livro. Então, a gente... Sabe, pra mim não rolou com nenhum deles. Eu acho que eu não shippei ninguém com a Mary, justamente porque não foi algo com química ou algo que fazia sentido naquela situação. Tem momentos que assim, a guerra tá acontecendo, tá tendo a revolução, tá tendo um monte de coisa. E a menina tá pensando no cara que, será que ele vai me escolher? Será que isso? Será que aquilo? Cara, daí, foda-se. Faz o seu, corre atrás, e ela tá pensando nisso, então isso me incomodou demais. Outra coisa é que um monte de gente se apaixonou por ela, tem no mínimo umas 4 pessoas que estão afim dela nessa história, e eu achei que é um pouco demais, gente, não tem necessidade, não conseguimos, tipo assim, escolher um, então pelo menos vamos escolher um para torcer para ficar com ela, não. Eles enfiaram um monte de romances possíveis que podem acontecer e que não rola com nenhum deles. Apesar de tudo isso, foi uma leitura legal, mas eu não pretendo ler os outros livros. Não me pegou para ter essa continuidade, apesar de ter um gancho bem legal de que vai ter uma revolução e que tem um plot bem, assim, bem legal, mas eu já esperava que alguma coisa parecida com essa fosse acontecer, então não foi, tipo assim, uma super surpresa pra mim, mas foi um plot bem legal e que dá um gancho para os próximos livros, mas eu não tenho interesse. Eu acho que pra mim já foi, é uma leitura interessante, legalzinha, fez um super hype lá em 2015, mas pra mim não rolou tanto assim. E outra coisa que eu queria falar, eu queria elogiar muito essa edição, que eu achei lindíssima. Essa, pra mim, tá maravilhosa, apesar de ser, né, de brochura, né, de papel. Ela tá muito linda. Foi lançada pela Seguinte, a editora Seguinte, aqui por dentro, super linda, acabamento. É um livro super maleável que você lê, você realmente consegue virar a página, a diagramação dele maravilhosa. Eu adorei isso aqui, acho que é super elogio. Aqui, ó, super bonito, eu achei que essa edição tá de parabéns com essa história. Então foi isso, galera, essa foi a minha opinião sobre A Rainha Vermelha, minha experiência de leitura com essa saga. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dê like, se inscreva no canal, e caso vocês queiram saber um pouco mais sobre a minha vida, me siga no Instagram, @maisjudeolindo. Beijo, gente, e até o próximo vídeo.